tema da minha mensagem hoje é a parábola do semeador. Sei que todos conhecem, mas é de suma importância, né, pelo fato de estarmos pregando de forma dispositiva, ouvirmos verdades tão óbvias que às vezes passam batido. Diz assim, Lucas 8:4. Certa vez aglomerou-se grande multidão e gente de todas as cidades veio ao seu encontro e Jesus disse por meio de parábolas. Verso 5. O semeador saiu a semear e sua semente. Enquanto semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras e depois de brotar, secou, pois não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, mas estes, crescendo com ela, a sufocaram. Outra parte, porém, caiu em terra boa e, brotando, deu seu fruto a 100 por um. E ele exclamava, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, seus discípulos lhe perguntaram o que significava essa parábola. Ele respondeu, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se fala por meio de parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. E então, a partir do versículo 11, ele começa a dar o significado aqui da parábola do semeador. Olha para cá, por favor. Repare bem aqui no que Jesus Cristo fez. Ele ocultou o conhecimento de algumas pessoas. É notório. Não há como discutir. Está claro, e depois, quando ele explica, ele também deixa claro. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, eu falo por parábolas para que alguns, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Por este motivo, em Mateus capítulo 13, que fala também a respeito da parábola do semeador, ele diz que ele fala dessa forma porque muitos homens têm um coração insensível, duro e maligno. E por este motivo, ele fala por parábolas. Ou seja, já que, quando eu falei de forma explícita, clara, vocês, ó fariseus, israelitas, judeus, todos vocês, quando eu falei de forma explícita, vocês não deram ouvidos. Por consequência, agora eu falarei por parábolas para que alguns não entendam. Você sabe que os homens detestam ouvir a verdade. Assim somos nós. Se você fizer uma autoanálise, você sabe, a verdade por vezes nos fere e por isso nós não gostamos. Paulo vai dizer que os homens às vezes ouviriam a verdade por conta de ouvir aquilo que eles discordavam, eles sentiriam como que coceira nos ouvidos e preferiam dar ouvidos a falsos profetas, se entregar às fábulas, mas não ouvir a verdade. Por quê? Porque o homem não gosta de ser confrontado. Você é assim. Eu sou assim. Todos nós, a Escritura diz que somos assim. É tão certo que quando Estevão começa a pregar, ele então começa desde Moisés a expor a Jesus Cristo, e os religiosos começam a ouvi-lo, até que ele diz, esses homens maus ao qual eu estou anunciando, são vocês que estão me ouvindo, vocês são dessa maneira. E justamente naquela hora, quando ele confronta aquelas pessoas, diz a Escritura que eles rilham os dentes de raiva. Consegue imaginar? A pessoa ouvindo a pregação de Estevão, quem é ele? Para falar o que eu devo ou o que eu não devo fazer. Rilhavam os dentes de raiva. E Jesus, ele corrobora com essa narrativa com a parábola da vinha. Ele diz assim, certa feita, um homem arrendou a sua vinha e se ausentou daquele lugar e deixou que outras pessoas cuidassem. Depois de certo tempo, ele manda alguns de seus trabalhadores para que pudesse colher o fruto da vinha. Então aqueles trabalhadores malignos dizem assim, vamos espancar estes servos. E vão lá e espancam. Ele manda outros trabalhadores e eles dizem, vamos espancá-los e matá-los. E assim fazem. Mais trabalhadores, eles se comportam da mesma forma, espancam e matam. E então o dono da vinha diz assim, mandarei o meu filho. O meu filho, eu creio que eles respeitarão. E então aqueles homens malignos conversam e chegam à seguinte conclusão, este é o herdeiro, matemo-lo, porque assim que nós matarmos, essa propriedade que seria dele passa a ser nossa. E assim eles fazem. Jesus conta essa parábola diante dos religiosos e diz assim, vocês são esses homens. Vocês mataram os profetas que vieram antes de mim.
Vocês não ouviram a mensagem que o meu Pai ordenou. E assim vocês fizeram. E a consequência de Jesus falar essa verdade, qual foi? Também foi morto. É por isso que Deus entregou os homens às trevas, porque eles não deram ouvidos à voz de Deus quando ele falou de forma explícita. Eu amo a epístola de Romanos, que Paulo no capítulo 1, ele começa a descrever como é todo ser humano. Ele começa dizendo assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Detém ali no sentido de sufocar. A ira de Deus é sobre aqueles homens que, diante da verdade de Deus, o que eles fazem? Eles sufocam. Eles colocam para debaixo do tapete para que eles não sejam confrontados. A ira de Deus é justamente sobre esses homens. Depois do versículo 28 ele ainda diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, Deus os entregou a disposições mentais reprováveis. Deus se revela e o que o homem faz? Rejeita. Então Deus os entrega para que eles façam coisas inconvenientes. E ali ele começa a citar inúmeras coisas. Que é um exemplo mais claro de que o homem tem se tornado cego para a verdade de Deus do que pessoas extremamente inteligentes que dizem: eu vim do macaco. Sim, eu vim dele. Eles dizem que há um ancestral comum, há um elo perdido, e este elo, depois de centenas de anos, continua perdido. Ninguém sabe. Eles chegam ao absurdo de acreditar que em sua árvore genealógica tem os seus pais, os seus avós, os seus bisavós, King Kong, Tia Chita e por aí vai. E pessoas extremamente inteligentes preferem acreditar que vieram do macaco do que vieram de um criador. Mas não apenas isso. Tem pessoas que até hoje acreditam que se elas derem um salário mínimo na fogueira santa do Edir Macedo, elas serão prósperas. Pastor, o que é isso? É apenas uma cegueira natural? Não, é Deus subjugando o seu próprio povo, para que eles não enxerguem o óbvio. Aquilo que está diante dos seus olhos não é burrice, é pecado. Meu irmão, mas você precisa fazer uma força tremenda para acreditar que uma campanha que você faz, leva uma rosa para sua casa e põe ali no umbral da porta, que toda maldição, todo olho gordo que vier sobre a sua vida vai para a rosa. Eles ainda vêm com aquele argumento fajuto, né? Você vai ver se a rosa não vai murchar. Mas, gente, está fora do pé. É claro que vai. Eu sei que para muitos aqui isso é uma coisa até sem graça de dar exemplo, uma coisa óbvia. Mas quantos de vocês já disseram para mim que foram enganados por essas coisas? E quantos de vocês conhecem pessoas que foram enganadas? Eu já falei para os irmãos, né? Uma vez uma irmã veio com um saquinho de terra assim, mostrar para mim: olha, pastor, isso aqui veio lá de Israel. E senhorinha, tadinha, né? Falei: puxa vida, irmã. Foi o apóstolo que trouxe. Falei: qual apóstolo, gente? Paulo, Pedro? Não, o outro. Vou falar o nome, né? Isso não é apenas burrice. É o pecado e Deus endurecendo o coração das pessoas para que elas não vejam o que está latente diante de seus olhos. E é por esse motivo que Deus se revela a quem? Aos pequeninos. Não é exatamente isso que Jesus diz, que ele ocultou aos sábios e instruídos e se revelou aos pequenos. E os pequenos, ele não diz em relação à estatura, ele não diz em relação à conta bancária. Aos pequenos, está falando justamente a nós. Se hoje você tem essa revelação de Deus, de que há um Salvador, de que Jesus Cristo morreu a sua morte para que você pudesse viver a vida dele, é porque Deus, em sua infinita graça e misericórdia, teve compaixão da sua vida. Lucas capítulo 3, olha o que a Escritura vai dizer. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. O que Lucas está relatando aqui é o seguinte: tetrarca era alguém que governava um quarto de um reino, por isso tetra. E ele cita esses nomes: governadores,
reis, sumos sacerdotes. Mas ele conclui dizendo: com todas essas autoridades veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ou seja, Jerusalém era a capital da religião, Roma, a capital do império, Grécia, a capital da filosofia e da sabedoria. E a verdade estava onde? No deserto. No deserto com João Batista. Em Jerusalém estavam os poderosos, mas no deserto estava a verdade. Se César estava no trono, a verdade tinha nascido lá num estábulo e cresceu numa carpintaria. Para mostrar que Deus ele faz justamente isso, ele se revela àqueles que não são. E ainda assim, mesmo os homens sendo maus, essa parábola vai mostrar que Jesus ele é extremamente misericordioso. Esta é uma prova cabal da misericórdia do Senhor. Sabe qual? Estarmos aqui. Quantos aqui há alguns anos não detestavam o Evangelho? Não queriam ouvir falar de Bíblia, de crente, mas nem com reza brava, ou com oração forte, né? Essa é a prova de que a misericórdia de Deus tem sido sobre todos, inclusive sobre nós. E a cena que nós vemos aqui nessa parábola é a seguinte: um semeador, ali talvez com o seu bornal, ou com outra coisa que levava as suas sementes, jogando as sementes em todos os lados. Você sabe que isso é incomum. Não se faz assim. Se você vai plantar alguma coisa, sementes que às vezes são caras, você não sai jogando para tudo que é lado. Você escolhe um terreno fértil, você prepara, você aduba, tem todo um preparo para que você não desperdice. Mas ainda assim, a Escritura diz que esse semeador, ele sai semeando para tudo que é lado. Ou seja, dando chance a todos, independente do lugar. Veja o que nosso Senhor fez. Ele jantou com pecadores. Comeu com pastores safados, religiosos da época. Falou com prostitutas. Conversou com assassinos. O problema não estava na semente. O grande problema estava no solo. E é isso que essa parábola vai tratar. A semente aqui é o Evangelho e ele vai explicar. Os solos são os corações. A semente é a mesma. Você vai ver que, dependendo do coração que se tem, o Evangelho, e a Escritura vai falar, não é o falso Evangelho, é o verdadeiro. O verdadeiro Evangelho, dependendo do solo que cai, não frutifica. E é isso que o Senhor vai explicar. O texto ele fala da rejeição que as pessoas têm justamente do verdadeiro Evangelho. Ele não vai citar nenhuma aqui, esse falso Evangelho que te ilude. Ele está falando da semente verdadeira. E com base nisso eu quero passar alguns princípios, então. Põe ali, primeiro, por favor, meu irmão. O primeiro princípio é o seguinte: à beira do caminho. Acompanhe comigo o versículo 5. Lucas capítulo 8, versículo 5. O semeador saiu para semear a sua semente. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Foi pisada e as aves a comeram. Ele, na explicação, no versículo 12, olha comigo lá, versículo 12, ele explica. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não aconteça que, crendo, sejam salvos. E Mateus vai dizer que o diabo vem e toma, para que eles, ouvindo, não entendam. Deixando claro. Aqui o poder não está no diabo, não é ele que tem o poder. O problema não está na ineficácia do Evangelho. O problema, ele vai dizer, o problema é o solo. É o coração das pessoas. Então Jesus não está culpando o diabo, muito menos atribuindo poder a ele. E é interessante dizer assim, né? Olha, os pés pisaram ali. É assim como nós, né? Você começa a pisar no barro, o barro vai enrijecendo e seca e endurece. E é mais ou menos essa analogia que ele está fazendo aqui, para mostrar que sim, os pés humanos, não de forma literal, mas os pés humanos, eles têm essa capacidade de endurecer tanto o solo para que a semente não penetre. De que forma? Ora, caminhando por caminhos que não se deve caminhar. Se você vive andando com pessoas que não prestam, por caminhos que não prestam, com pessoas que não prestam, meu querido,
Às vezes você ouvindo o evangelho verdadeiro, pode ser que essa semente não frutifique, porque, olha, você está pavimentando o solo. Você ouve pregação 2 vezes por semana, mas você ouve o seu amigo ímpio no trabalho 5 dias por semana, das 8 às 5 da tarde. Quando chega em casa, só faz coisa fútil. Como assim? A semente vai frutificar em nós? É difícil. Aqui mostra para mim e para você que, por onde eu e você andamos, pode sim impedir que verdades da palavra do Senhor venham a frutificar em nosso coração. Então aí você já vê a importância, querido, a importância de saber a quem você dá ouvidos, quem caminha ao seu lado, quem é o seu companheiro, seus amigos, seu círculo de amizade. E é claro, isso vale também para aquelas pessoas que ouvem constantemente o Evangelho, só que não se aprofundam naquilo que o Senhor ensina. Elas vêm de domingo, vêm de quarta-feira, vêm para o culto de forma displicente, não vendo a hora de chegar em casa para assistir os gols fantásticos, pensando no que vai fazer amanhã no trabalho, ou o que vai comer depois dessa reunião. E então, por conta da cabeça estar pensando em um monte de coisas que não seja a palavra, não há pregador o suficiente que enfie o evangelho na sua mente. Por quê? Porque você vem de uma maneira errada. Não presta atenção. A palavra é muito dura, muito sólida. O pastor podia pregar uma coisa mais light. Daí reclama que às vezes o assunto aqui é um pouco mais complexo. Mas ama aquela igreja, aquele louvorzão de 2 horas, com o pastor com gel, com o cabelão rupiado. Falando só abobrinha. Daquele lá até chora. Meu Deus, sou espelho, eu sou a imagem do Senhor, eu sou raridade. Você fica lá até emocionado. Gente, eu sou precioso demais. Mas quando é para ouvir o evangelho de verdade, não quer ouvir. Daí você vem aqui, nós falamos sobre assuntos difíceis, como justificação pela fé, soteriologia, escatologia. Falamos sobre o feminismo invadindo as igrejas, sobre o comunismo. Falamos sobre assuntos complexos. Então você pensa assim, puxa, não vou me aprofundar nisso não. E o que acontece? Nós gastamos a semana inteira para vir deixar o evangelho de uma forma mais clara possível. E você passa anos, talvez, ouvindo. Mas aí você vai para a faculdade, o primeiro mês ouvindo o professor de história maconheiro com a camiseta do Che Guevara, você esquece tudo que eu falei. Ou você diz, ele está certo? Como não? Olha a convicção que ele falou. Por quê? Porque na maioria das vezes você vem ao culto, mas vem apenas com o corpo. Não vem com aquela intenção de ouvir, de analisar, de aprender, de se aprofundar naquilo que foi falado. Isso acontece também com pessoas imaturas, tanto é que em Efésios, Paulo vai dizer assim, meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Paulo diz que há muitas pessoas também que são imaturas, aquelas pessoas que são levadas de um lado para o outro, com qualquer vento de doutrina. Eu venho e falo você diz, é verdade. Daí você vai na outra igreja que prega o oposto daquilo que eu falei. Você diz, é verdade. Como assim? Se estamos falando coisas opostas, não pode os dois estarem certos. Olha, eu às vezes, eu ouço cada absurdo, que eu falo, gente do céu, não é possível. Faz quanto tempo você está na igreja, irmão? 10 anos. Não, tá de sacanagem, né? Uma vez uma irmã veio contar uma novidade para mim, né? Que ela foi numa igreja de um pastor que fazia revelações. Eu já fico um pé atrás. Eu ouço isso aí. Aqui na nossa igreja tem, né? Revelação que está escrito, é só isso. Daí ela disse assim, pastor, esse homem, as pessoas dizem que ele revela até o CPF da pessoa. Eu falei, eu já sei meu CPF. Meus filhos sabem meu CPF. Para que eu vou querer alguém que revela para mim meu CPF, gente? E ela está lá, achando que aquele foi um homem que Deus enviou. E perceba, quantas pessoas são enganadas, porque são imaturas, e então vem esses homens picaretas. Esse dia eu explicava para uma irmã, eu tenho certeza, se eu quiser, né, bancar o profeta aqui é fácil, é só fazer assim, Deus, o quê? Quer que eu fale, papai? Vou falar, hein? Vou falar. Tem alguém aqui que está com um problema na família.
Tem alguém aqui que está com uma dificuldade dentro de casa? Fala. Papai, como? Mulher. E é mulher. Gente, mas só tem 2 tipos de gente, homem e mulher. Né? O certo seria, né? 2. Mas então, e o cara mostrando a técnica que o safado usava. Porque eu falo isso aqui, daí pronto, daí já encheu o olho de lágrimas da Maiara, já. É Deus que está te falando, querida. Aqui é um homem de Deus, aleluia. Aí pronto, já desmaia. Fala a Deus. Eles têm até essa técnica de perceber como as pessoas reagem diante das palavras. Porque são imaturos, acreditam em tudo, são enganados de tudo que é jeito. Por quê? Porque não se preocupam em crescer no conhecimento da palavra do Senhor. Ouvem a palavra e vão embora, não comentam nem no meio do caminho. Não pegam para aprender durante a semana. Calma aí, vamos estudar esse texto que o pastor falou? Ô pastor, isso aqui que o senhor falou, o senhor tirou com base em quem? Essa interpretação é de qual teólogo? É de qual pessoa? Daí não, daí por conta disso acaba sendo enganado por tudo que é tipo de cara sem vergonha. Olha um outro profetado, meu irmão, que não tem como eu errar. Eu olho para você que está aqui já meio com a cara angustiada e digo assim: Deus está te dando um livramento. Aí você volta, domingo que vem. Não aconteceu nada com você. O que você vai falar? Deus deu um livramento. O pastor estava certo. E acontece igual aconteceu aqui na hora que a gente estava no ensaio aqui. O carro parou, a moto tirou uma fina. Eu falei, o que você vai pensar? Pastor, acertou. Deus deu um livramento. Se você morre de avião, você não vai voltar para reclamar comigo. Eu acerto de qualquer jeito. Mas você consegue ver como que pessoas imaturas, onde o solo é duro, onde não há profundidade, essas pessoas são facilmente enganadas. Meu irmão, eu cansei de explicar como que funciona a profecia bíblica. Não havia profecia assim individual. Olha, é isso que te digo para você, é isso que te digo para o outro. Via de regra, a profecia bíblica era para reis, porque eles representavam a nação, e se o rei errava, a nação inteira pagava. Deus explica, olha, as profecias eram para reis ou para representantes da nação. Era assim que funcionava. Daí eu falo, quantas vezes eu ouvi. Na primeira dificuldade, você quer que a pessoa faz? Ela vai para a igreja do profeta, lá que dessas profetadas. Eu vou lá para saber se Deus tem alguma coisa para falar comigo. Falei, gente, eu prego 45 minutos todo domingo, se Deus não fala com você? Como assim? Pessoas maturas. Segunda coisa que nós vemos, a semente que caiu entre as pedras. Repare que ela tem algo em comum com a primeira. Não tem raiz. Falta raiz. E esses são aqueles que recebem com alegria. Eles creem, mas creem por um curto período de tempo. Depois acabam abandonando a fé. Justamente quando? Na hora da provação, na hora da dificuldade. É assim que acontece ou não é? Todos aqui nós conhecemos pessoas assim. A pessoa vem para a igreja, meu irmão, mas vem cada vez que toca o louvor, chora. Termina a pregação, ai, Deus falou comigo, aleluia. Aí está lá, motivada. O pai morre. A esposa trai. O marido vai embora. Junto com o marido, a fé também vai. Aquela pessoa que estava há semanas chorando, rios de lágrimas, na primeira dificuldade, acaba abandonando. A fé vai junto. No primeiro caso, a semente ela não enraizou porque o solo era duro e ela foi levada pelas aves. Neste segundo caso, o princípio é o mesmo. Numa solidez. Olha o exemplo da mulher de Jó. Lembra? Jó e a mulher passaram pelos mesmos problemas. Os dois ficaram pobres, porque assim como Jó quebrou, a mulher também quebrou. Os dois perderam 10 filhos. Eu sei que nós lembramos da história de Jó. Jó perdeu seus 10 filhos. A mulher também perdeu seus 10 filhos. E, é claro, a dor de quem perde filho é terrível, mas via de regra, mulher é mais emocional e parece que sente mais. Então, ela passa pela mesma dificuldade.
Só que Jó começa a ter algumas ênfases que ela não teve. Jó fica doente. Ela não ficou. A Escritura não diz que ela ficou doente. Então, diante da mesma dificuldade, Jó se mantém firme e crente. E a mulher amaldiçoa teu Deus e morre. Diante do mesmo problema, atitudes antagônicas, diametralmente opostas. Por quê? A diferença estava no episódio? Não. A diferença estava no coração. É isso que acontece, infelizmente, com muitos que às vezes são criados na igreja. Ele ouve a palavra, só que aí ele não vai para casa e não dá aquela engrossada no caldo. Então ele fica apenas com o que ele ouve, e você sabe, ainda que você ouça uma palavra sólida, se você não for lá e cavucar para aprender mais, você vai esquecer o que você ouviu. Vai esquecer. Se você ouve, anota, você vai guardar um pouco mais. Se você ouve outra vez e anota, você guarda um pouco mais. Se você ouve e ensina, você guarda um pouco mais. Mas se você apenas ouve, meu irmão, ainda que você saia daqui tocado de uma forma absurda pelo Espírito Santo, se você não procura engrossar essa raiz aí, você vai acabar esquecendo. Daí você ouve uma palavra extremamente edificante. Chega em casa, celular. Aquele feed de notícias é uma praga, né? Não tem fim o negócio, você percebeu? De propósito. Você percebeu quanto tempo você gasta assim, ó? Parece até um débil mental, né? Só falta uma baba escorrer. Não para, não tem fim. Daí você ouve. Vai para casa. Aqueles videozinhos que às vezes um engraçado que puxa o outro, que puxa o outro, que puxa o outro. Você já esqueceu o que você ouviu. Acabou o evangelho. Ainda que foi uma palavra extremamente edificante. Você ouve, mas se você não se aprofunda, meu irmão, é bem provável que também as aves venham e comam a semente. A boa semente que caiu em sua vida. E aí, então, você enfrenta uma dificuldade, como foi o caso dessa semente. O filho fica doente. O filho morre, você tinha ouvido. O Senhor é o teu sustento. O Senhor é tudo que você precisa. E a sua esposa perde o filho 2 meses. O que você faz? Se desvia. Como assim? O Deus não deixou que meu filho nascesse. Por quê? Não tem raiz. Não tem raiz. Repare que o meu tema aqui não é o que o falso evangelho causa. Não é. Mas é que mesmo diante do verdadeiro evangelho, um coração errado pode fazer com que ele não frutifique. Terceiro, põe por favor. Terceiro, nós vemos a semente que caiu entre os espinhos. Versículo 7. Outra parte caiu no meio dos espinhos, mas estes, crescendo com ela, a sufocaram. Sufocaram. Aqui, além da semente ser a mesma, tem uma concorrência. Semente com espinho crescendo. E no versículo 14, olha a explicação que Jesus dá. A parte que caiu entre os espinhos são os que, ouvindo e seguindo o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida. E não dão fruto que chegue a amadurecer. Repare, preocupações, riquezas e prazeres desta vida. Por vezes, preocupações legítimas podem impedir da semente frutificar em nosso coração. Esse é o exemplo que ele dá. Convenhamos, você está aqui preocupado. Gente, com o que meu filho vai trabalhar? Com o que ele vai sustentar a sua família? Ele precisa arrumar um ofício. Isso é uma preocupação legítima. Então, você disse para ele assim, olha, eu arrumei um serviço para você na fábrica que é todo dia das 8 da manhã às 8 da noite. Você precisa aprender. Então a preocupação com o futuro é tão grande que não dá tempo de vir ao culto mais. Por quê? Você sai 8 horas, até chegar em casa, tomar um banho e vir para a igreja, meu irmão, esquece. Então aquela preocupação legítima com o emprego, com uma casa, com a família, isso é nobre, devemos nos preocupar. Só que também não devemos ficar ansiosos achando que temos que trabalhar a qualquer custo
a ponto de não termos nem o dia do domingo de vir à igreja e ouvir a pregação. Para quê? Para trabalharmos melhor, revigorados. Não se dá ouvidos à palavra do Senhor, porque, olha, eu preciso trabalhar demais. Então não sobra tempo, com certeza. Você procura um trabalho. Eu sempre digo, olha, quer saber se um trabalho é de Deus ou não? É você ver o que ele causa. Pastor, eu vi um trabalho que é todo dia, domingo, 7h30 da noite. É do demônio. Óbvio que é. Como assim? Aparece o trabalho justamente no dia da reunião dos santos? No dia do seu compromisso? É claro, não estou falando de formas esporádicas, né? Tem muitos irmãos militares aqui, cai de serviço, às vezes não dá para trocar, alguma coisa assim. Mas às vezes não é nem o serviço mesmo, mas tem um bico para fazer. A ganância é tão grande que vai e faz. Daí deixa de buscar Deus. E acontece aquilo que Ageu diz, olha, o dinheiro parece que entra num saquetel furado, né? Num bolso que entra e some. Ora, porque está deixando um princípio elementar. Não devemos jamais esquecer de que Deus cuida. Não esqueça disso. Se você for fiel a Deus, Deus vai cuidar. Se você priorizar a Deus, Deus vai cuidar. Lembre-se que a vida não se resume em coisas, mas em fé, em amor. É isso que a Bíblia vai enfatizar o tempo todo. Temos que sim ser honestos em tudo. E se você for honesto consigo mesmo, você vai ver que, na maioria das vezes, as suas preocupações têm a ver com bens materiais, conquistas e talvez alguns sonhos. Por que você tem que trabalhar de domingo a domingo sem folga? Pastor, eu amo trabalhar. Conta outra, rapaz. De domingo a domingo? Conta outra. Por quê? Olha, porque a sua preocupação está associada a trocar de carro, a uma casa melhor, a uma casa própria. Você tem a casa própria, é uma casa com 2 quartos, você tem 2 quartos, você quer uma piscina, você quer uma piscina, você quer comprar uma casa para alugar, para ter uma renda futura, e não tem fim esse ciclo. Seja honesto e você vai ver. A vida não se resume, querido, a casa e carro. A vida se resume principalmente a termos companhia. Termos companhia. Porque, convenhamos, o que adianta você ter um baita de um carro? Um carrão. Falei para os irmãos já, né? Uma vez o irmão me deixou andar no Porsche dele. Gente, eu tinha andado de Porsche só no Need for Speed. Espetacular. Tem um vídeo lá que eu vou guardar para mostrar para os meus netos. Que eu acho que eu nunca mais vou andar no carro desse. Ele vendeu ainda para ajudar, né? Agora que eu não ando mais. Agora, o que adianta? Um carro de $500 mil e você fazer o trajeto sozinho, sem companhia. Como eu falei para os irmãos, né? O que adianta? Você gosta de pizza e você vai à pizzaria com quem? Com ninguém. Eu não sei se tem alguém louco que já fez isso, né? Você já foi à pizzaria sozinho? Vou sentar e vou comer. Quem? Só eu. O pessoal, você é doido. Eu também vou achar, claro. Que graça que tem se assistir um jogo, seu time ganhar e não ter o irmão para se tirar sarro. Tem graça. Você pode ser até abusado, igual o Edivaldo. Vai assistir o jogo do São Paulo lá em casa, ainda leva bandeira do São Paulo, sabendo que eu sou corintiano. E pior que o Corinthians perde. Mas isso é a graça da vida, companhia. Estar junto com gente. Trajeto bom é trajeto acompanhado. O crente, meu irmão, ele sonha com família, ele não sonha com casa. A casa é apenas um meio dele ter família. Não é um fim em si. O que adianta você mora num casão, sozinho, piscina, e aí? Não pode nem chamar o pastor, gente, que coisa terrível. Fala se não é gostoso, você tem uma casa grande e chama a gente para vir. Isso é a vida. Nós que somos cristãos, nós trabalhamos para que os nossos filhos sejam uma bênção, não sejam um sucesso. Esse deve ser o nosso objetivo. Nós ensinamos nossos filhos para que eles venham glorificar a Deus. E não para que eles tenham um diploma, um salário de R$10 mil. Esse é o seu objetivo? É só isso? Meu filho formou em Harvard. Mas não tem nenhum amigo? É um arrogante? Um prepotente? É só esse o seu objetivo?
Nosso objetivo deve ser criar filhos que glorifiquem a Deus. E quando eu digo criar, ensinar, é em tudo. Esses dias, eu estava em casa lá, estudando com os meus meninos, há esse tempo atrás. Daí meus filhos hoje, eles têm 16, 10, quase 4. Cadê a Raquel? Acho que eu estou certo. 16, 10 e quase 4. Daí nós estamos lá, eu não lembro que matéria de história nós estávamos estudando. Daí, de repente, o meu filho de 10 anos teve uma dúvida, porque surgiu uma palavra lá. Pai, o que é esse aqui que apareceu? Eu falei, o quê? Racismo. Eu falei, criatura, com 10 anos você não sabe o que é racismo? Aí então eu expliquei para ele. Aí então eu percebi que ele não sabia o que era racismo, sabe por quê? Porque nós nunca falamos sobre tratar uma pessoa diferente da outra. Então o menino está lá, pai, eu não acredito, tem gente que trata o outro diferente porque é negro. Que absurdo! Depois que ele olhou para ele, eu sou o pretinho da família, eu estou lascado. Mas você percebe, com 10 anos, eu não ensino eles para tratar as pessoas de forma diferente por conta de cor de pele, por conta do quanto ganha, se tem piscina a casa ou não tem. Devemos ensinar os nossos filhos a tratar o ser humano como ser humano, independente de quem seja, para que assim eles possam glorificar a Deus. E depois aqui vai dizer, né, que a semente foi sufocada, e no verso 14 ele diz assim, a parte caiu entre os espinhos, já estou encerrando, são as que, o que ouvindo, seguindo o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida. Riquezas. Você sabe que o dinheiro, que é bom, o dinheiro é bom, não é nem neutro, o dinheiro é algo bom. Mas até se é algo bom, a gente te afastar de Deus. Pode. A falta de dinheiro pode te impedir de vir ao culto. Mas o excesso de dinheiro também. Daí você não tem dinheiro, pastor, eu moro longe, por isso que eu não consigo ir ao culto. Sim, o dinheiro faz falta. Daí você tem um monte de dinheiro. Pastor, mas cara, estou viajando direto, não dá para ir ao culto. Tem tanto lugar para ir, tanto lugar para conhecer, por isso que não dá para eu ir ao culto. Então, essas coisas podem atrapalhar. Hernandes Dias Lopes, ele conta que uma vez, um casal de sua igreja, eles casaram e disseram assim, olha, casamos, só que vamos aí, durante um período, fazer o nosso pé de meia. Vamos os dois trabalhar duro. Então, eles chegaram a esse consenso. Não, nada de filho. Trabalho. Vamos conquistar coisas. Depois a gente pensa no que a gente vai fazer. Então, eles fizeram isso durante 15 anos. Trabalhando de forma árdua. O dinheiro veio? Veio. O casamento foi. O mesmo motivo que o dinheiro entrou, o divórcio também entrou. Por quê? Ora, eram dois estranhos dentro da família. Ah, eu quero ficar com você, amor. Não, mas eu tenho que trabalhar amanhã cedo. Eu tenho que ganhar dinheiro. Então fica esse círculo. Tem aquele ditado, né? Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Ali a ilustração é basicamente essa, né? Vão os anéis, em que sentido? O que é material, um dia vai. Um dia vai. O que é mais importante são as pessoas. Mas o que nós vemos hoje? Vemos o contrário. Pessoas extremamente mutiladas, mas com dinheiro de sobra. Depois nós vemos aqui a questão dos prazeres da vida. Eu vou me referir aos prazeres aqui. Eu não vou falar prazer pecaminoso, que estou falando para crente, né? Estou falando de prazeres não pecaminosos. Em que sentido? Prazeres que a vida nos proporciona, que são lícitos, mas que por vezes, se não atentarmos, pode nos afastar do Senhor. Como que essas coisas podem nos afastar de Deus? Olha, um grande exemplo é Noé. Jesus vai dizer assim, porque na época de Noé, as pessoas casavam-se e davam-se em casamento, bebiam, comiam, festejavam. Meu irmão, o que tem de errado nisso? Casar é bênção, case. Beber, eu não estou falando de bebida alcoólica aqui, né? Ainda passa cumprimentando caminhoneiro ainda. Tensa, né? As pessoas casavam-se, festejavam, nada contra. Meu irmão, quer uma coisa mais gostosa que festa? Gente, festa é bom demais. Muito bom. Por isso que o céu vai ser uma festa. Só que essas coisas em excesso também podem nos afastar do Senhor. É por isso que ele conta a parábola da ceia, onde
Jesus diz assim, olha, ele sai lá, convida o povo para vir. Ele sai, convida o povo, e as pessoas dão desculpa, dizendo assim, olha, me desculpa, né, porque eu comprei um lote ali, eu tenho que carpinar, tenho que cuidar. O outro, cara, eu casei, agora eu não vou conseguir ir a ceia lá, porque eu casei, tem que fazer uma presença para a mulher lá, né? Coisas que são boas, em excesso, também podem nos afastar do Senhor. E depois ele fala dos prazeres da ambição. Põe ali Marcos capítulo 4, por favor. Marcos 4, a escritura diz assim, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocaram a palavra, ficando ela infrutífera. A mesma parábola. A ambição concorre e sufoca a palavra. É o que eu sempre digo aqui. Sabe por que muitas mulheres, elas não querem ser mães? Ambição. Ambição. Mas não vou poder fazer faculdade? Ou ter cuidado do filho? Óbvio que vai. A missão da mulher, em primeiro lugar, é ser mãe. Antes de ter filho, faça tudo se quiser. Mas repare que a maioria das mulheres, elas não querem ter filho. Primeiro, egoísmo. O meu corpo? E você sabe, né, irmã? O corpo muda. Você acha que continua a mesma coisa? Essa barriguinha que você tinha quando tinha 20 anos, você acha que você vai continuar com isso depois de 4, 5 filhos? Vai nada. Não vai. Então, é egoísmo, é amor próprio. É pensar no que vai gastar, porque filho óbvio que dá gasto. E por conta disso, deixa de ser fiel a Deus. Ambição, diploma, seja lá o que for. E depois ele termina dizendo que sobre a última semente que cai em boa terra. Versículo 8. Outra parte, porém, caiu em terra boa e brotando, deu fruto a 100 por um. E eles exclamavam, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Outra parte caiu em boa terra. Coloquei Mateus ali, põe por favor, Miguel. Mateus capítulo 3 vai dizer assim, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, 60 e 30 por um, né? Ele dá um acréscimo. E então, o que seria esse fruto que a Escritura diz, né? Aquele que ouve a palavra com um bom coração, um bom solo, frutifica. Se você perguntar para os pastores da teologia da prosperidade, eles vão dizer, ganhe dinheiro. Porque como eles só pensam nisso, então associam sempre fruto a dinheiro. Se você diz isso para um pastor ambicioso, ele está dizendo, o seu fruto é que você seja um sucesso. Que você vença na vida, que você tenha vários imóveis, carros, empresas. Mas repare que a semente aqui é a semente do Evangelho. O Evangelho é algo espiritual. E o que se espera é que os frutos dessa semente também sejam espirituais. Nada contra bens materiais. Na verdade, tudo a favor. Mas o que deve se esperar de uma semente espiritual são frutos espirituais. Não é isso que Gálatas 5, Paulo vai dizer? Os frutos do Espírito, amor, paz, longanimidade. E cita várias outras coisas ali. Portanto, a evidência de que a nossa vida vale a pena, sabe qual é? É que o Evangelho entrou em nosso coração e esses frutos são vistos em nós. Quais? É o fruto do amor ao próximo, da preocupação com o próximo, que é algo que mais define o cristão do que o amor, não esse amor genérico que muitos pregam, mas a questão da preocupação mesmo, de chorar o choro do outro e se alegrar com a alegria do outro. Essa é a evidência de que o Evangelho tem frutificado em mim e em você. Uma das marcas que a semente está em nós é que nós crescemos em amor a cada dia. Crescemos em paciência a cada dia. A Bíblia diz que nós devemos amar o próximo. Quem é mais próximo a você do que a sua esposa, marido, do que os filhos? Percebeu que o mandamento não é ame o distante? Mesmo amar o distante, eu já falei aqui várias vezes. Oh, que facilidade. As pessoas mandam mensagem às vezes para mim pelas redes sociais, pastor, eu amo suas pregações. Eu amo porque está longe, criatura. Vem aqui pra você ver. O dia que eu for na sua casa, o seu filho parece o rei da casa, dá um jeito nele, rapaz. Pronto, você já não vai me amar mais. Então é fácil a gente amar aquele que está longe. Mas o mandamento é amar aquele que está próximo. Não só a família. O próximo literalmente é do seu lado. Amar o próximo. Os irmãos. Devemos nos esforçar a cada dia. E eu amo essa questão de igreja porque... Meu irmão, que tem de gente com gosto diferente.
opiniões diferentes, com criações diferentes. Aí tá todos nós aqui. Meu irmão, se você não faz uma força para amar o irmão do seu lado, você não para em lugar nenhum. Olha, eu particularmente, eu nunca gostei de cavalo. Falei, gente, que negócio bobo, cara. Cara, pocotó, né? Terrível. Eu vi aqueles caras com aquela fivelona aqui, assim, ó, camiseta Marlboro. Eu falei, gente, não dá. Não gosto de cavalo. Aí então chega o irmão aqui com a esposa dele, que trabalha no Aras, e leva eu para conhecer o Aras. E, gente, que coisa linda. Que cavalo. O pelo dele brilha mais que o cabelo da minha esposa. E, gente. Então, ele deixa eu dar uma volta num cavalo de 200 mil. Eu falei, gente, que é isso? E ele começa a me explicar, pastor, aqui funciona assim, funciona assado. Falei, gente, tiver dinheiro, eu vou investir em cavalo. É porque o amor entre irmãos, às vezes, faz com que nós venhamos a mudar até de gosto. Aceitar a opinião do outro. E vai acontecer, meu irmão, que vai ter vez que não adianta, você não muda mesmo. O que a gente faz? A gente suporta. Não é? Eu suporto os irmãos palmeirenses até hoje. Fazer o quê? Faz parte da vida. Eu tenho 2 pastores palmeirenses, então estamos juntos. Amor ao próximo. Isso é um forte indício de que a mensagem tem frutificado no meu e no seu coração. Uma pergunta, para encerrar, que você deveria fazer a si mesmo é a seguinte: o que você tem deixado para as pessoas? Se você morresse hoje, o que você tem deixado para a sua família? Para as pessoas que te conhecem, para os irmãos da igreja. Se você diz assim, pastor, se eu morresse hoje, eu estou deixando uma casa para cada filho. Estou deixando uma empresa. Estou deixando uma poupança caprichada. O que mais? Só isso. Você falhou. Você falhou como ser humano. Precisamos deixar além de bens. Deixar princípios de vida. Deixar que, quando estivermos em falta aqui, as pessoas de fato venham a sentir falta de nós. O que é uma coisa triste? Ó, fulano lá morreu. Nossa, nem sabia. Já faz 2 anos, não, nem lembrar. Agora, quando nós nos preocupamos com o outro, amamos o outro, às vezes até quando o outro é difícil, estamos construindo um cristianismo autêntico. E isso vai fazer com que a nossa vida se perpetue por mais de 75 anos. Com que a nossa memória se perpetue por mais do que a nossa rápida passada aqui na terra. Então, o fruto da boa terra, ele é espiritual. E esses frutos são imortais. Repare, os ensinos que seu pai te deu, que sua mãe te deu, e talvez eles já faleceram, você os tem. E você os repassa. Por quê? Porque isso são valores. E não há nada mais importante do que isso. Portanto, lembre-se, quais desses solos têm sido o seu coração? Se não tem sido esse último, você precisa se arrepender e mudar. Não há outro caminho. Amém, meus irmãos?